Pessoal, deixa eu ver se está gravando. Isso, vamos lá. Agora está gravando. Nós vamos agora para formação de palavras. Né? A gente sai dos fonemas, beleza? E a gente entra agora na escrita. Então, da água para o vinho. Eu estava estudando o som, agora eu vou estudar a grafia, tá? A escrita mesmo. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Uma palavra, pessoal, composta, beleza? Por um radical. E esse ele não muda. O radical, lexema, semantema, tem uns nomezinhos difíceis aí, ele não muda, tá, gente? Nós temos uma vogal temática, tá? E nós temos aqui o tema. O tema é a junção dos dois. Quando a gente junta o radical mais a vogal temática, gera o tema. Vou pegar para vocês o seguinte, ó. A palavra café, tá? Então, café. Vamos dissecar a palavra café. CAF é o radical, pessoal. Tá? Vocês vão aprender que tem uma outra coisinha aqui, tá? Antes da vogal temática. CAF é o radical. Nunca vai mudar. Você vai ver daqui a pouco. Tá? Aqui, ó, derivados. Por que que é o radical? Café é a palavra primitiva. Derivados, palavras que derivam da palavra primitiva. Cafeteira, cafezal, cafezinho. Você vê que o CAF, ele não muda. Então, o radical, ele não muda, tá? Aí, vamos lá. Vogal temática ou é termina em A, termina em E e termina em O. Ah, então, o café, a palavra primitiva aqui, o café é a vogal temática, né? Terminou em E? Não, mas o café aqui é acentuado. Quando nós temos três regrinhas, oxítona, não é vogal temática. Então aqui, café, não é vogal temática. Beleza? A vogal temática precisa terminar em A, é O, mas não pode ser oxítono. Senão, não é vogal temática. Então vamos pegar outra palavra aqui. Menino. Menino é a palavra primitiva. Como que eu sei que menino é palavra primitiva? Ah, tá. Como que eu sei aqui? Ó, menino. Então o radical é menin. Menin. Vogal temática, A, E, O. Como que eu sei que meninho é um radical? Olha aqui. Menininho. Meninão. Você tá vendo que não muda? Não muda. Não muda. Ah, então a vogal temática é O. Não é. Outra regrinha. Não será vogal temática se tiver desinência de gênero. O que é desinência de gênero? Calma, é fácil. É menino para o sexo masculino, é menino. Desinência de gênero. Para o homem é O. Para a mulher, para o sexo feminino é A. Menina. Menino. Então você viu que pode ser o menino ou menina? Menine. Hã? Gostaram? É, um pouquinho. Purpurina. Menine. Não, não existe. Menino ou menina. Não é vogal temática. Então, não pode terminar em oxítono, não pode ter desinência de gênero. Tá bom, pessoal? Então, eu vou pegar aqui uma palavra que agora vai ser vogal temática. Casa.
palavra primitiva. Como que eu sei que o radical é cas? Só fazer derivados. Casão, o oposto. Casebre. Zinha. E por que não é com Z? Porque na palavra primitiva tem S. Se na palavra primitiva tem S, na palavra derivada também será S. Agora, por exemplo, coração. Coração tem S? Não. Então, coraçãozinho. Beleza? Um Z. Tá? Grava isso aí. Mas tem no mapa também, tá? Lá para cima, os substantivos. Tá bom? Lá tem esse detalhe. Vamos lá. Casa. É acentuado? Não, não é oxítono. Né? Você não fala casar. Não, casar é de casamento. Aí seria, né? Casar, né? Você fala casa. Então, você fala caso, é um masculino de casa? Não, tem nada a ver. Caso é outra palavra, outra coisa. A conjunção de condição, né? Irei à praia caso não chova. Tem nada a ver. Agora, o masculino de... eu vou construir uma casa. Não, vou construir um caso. Né? É uma casa preta. Não, não existe isso. Então, não tem desinência de gênero. Não é oxítona. Então, vogal temática. Casa. Beleza, pessoal? E o tema, o que é o tema? É a junção do radical com a vogal temática. Tá? E agora nós vamos ter, o que nós vamos ter? Vamos ter os afixos. O que são os afixos? Esse é que sufixo ou prefixo. Então vamos lá. Vou colocar de pré-vestibular. Tá? Então eu vou colocar uma letrinha, né? Uma sílaba antes, que vai mudar totalmente o sentido da palavra. Ou depois. Tá? Eu tiro a vogal temática A, boto uma vogal alomórfica, que é o I. Olha lá, ó, casinha. Nós temos aqui o sufixo nha, 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 nha. Beleza? Casão. A de aumentativo. Beleza, pessoal? E aí nós entramos nessa parte de prefixos, sufixos. Mas antes de entrar nos prefixos e sufixos, deixa eu falar um negócio. Palavra cognata. Se você ver isso na prova, não vai assustar. O que são a palavra cognata? A palavra cognata é aquela palavra que tem o mesmo radical. Mas não basta ter o mesmo radical, tem que ter o mesmo sentido. Por exemplo, a palavra cognata. Ó, vamos pegar a palavra terra. Vamos estudar a palavra terra. Radical, terra, terra. Vogal temática, A. Não é oxítona, não tem desinência de gênero, não existe terro, não. E por que eu sei que o radical é TRR? Vamos pegar aqui os derivados. Só você fazer o teste. Terrestre, terráqueo, terrinha, olha o sufixo NH. Olha aqui, você está vendo que não muda. Por isso que o radical é esse aqui. Beleza? Vogal temática A. Ok. Não tem desinência de gênero, né? Porque tem vogal temática, né? Me fala uma palavra cognata. É uma palavra que tem o mesmo radical e o mesmo sentido. Aqui, ó, então, os derivados. Ó. As cognatas são derivadas da primitiva. Tá? Cognatas. Beleza? Aí, cai na prova assim, ó. E, por. Tem o O, aí tem uma desinência de... O R aqui não precisa saber qual é essa desinência, tá bom? Olha aqui, tem o mesmo radical. É cognato. Não é. Por quê? Não, terrorista.
ista, esse ista aqui, sufixo, tá? Então aqui nós temos aqui, ó, coloco aqui na frente, pra vocês verem direitinho ela dissecada. Afixo é ali o sufixo. Sufixo, pra vocês não confundirem. Aí nós temos aqui, ó, ista. Beleza? Beleza? Então, terrorista. Ah, então, terrorista é cognato de terra. Porque tem o mesmo radical. Pois é, mas não tem o mesmo sentido. Terrorista é uma pessoa que causa terror, pânico. Terrorista não é cognata. Ah, mas tem o mesmo radical. Parece, mas não é. Não tem o mesmo sentido. Para ser cognato, uma palavra tem que se originar da primitiva. Ela tem que ser derivada da primitiva. Beleza, pessoal? Fechou? Então agora a gente pula para sufixos. A gente tem uma porrada de prefixo. A gente tem uma porrada de sufixo. Tá? Então os afixos se dividem em de antes, prefixos, e depois sufixos. Eu coloco alguns aqui, tá? Não precisa decorar isso não, tá, gente? Mas eu coloco alguns aqui, ó. Repetição, anagrama, anfiteatro, epidemia, metamorfose, periferia. Peri é um prefixo que é para as bordas, para as margens, né? Televisão, tele é de através, hemisfério, de metade, apo é de cume, de ápice, né? Ad é de junto, advogado está junto do réu, adjunto, ele está junto do comando, né? Adjetivo está junto do substantivo, ad, verbo, está junto do verbo, beleza? Bis é de duas vezes, bisneto, duas vezes neto. Tranquilo, pessoal? Intro é para dentro, ele é tímido, ele é introvertido. Então, nós temos isso. Então a gente pega aqui a palavra feliz. Olha aqui um prefixo. Infeliz. Veio antes. Né? Agora, um sufixo. Felizmente. Esse aqui é um sufixo. Mente. Você pega ali a palavra. Beleza, pessoal? Então, infeliz, felizmente. Vocês entenderam o que é prefixo sufixo? Acabou a aula. Acabou. Tá? Eu só vou dar um detalhe para vocês aqui na separação. Interessante isso, às vezes pode cair em prova. Bisavô é um prefixo bis, né? Aí, como é que eu vou fazer? Bisavô. Não. Tá? Nós temos... Perdão aqui pela acentuação. Quando nós temos uma vogal na frente do prefixo, a separação é assim, ó. Bisavô. Tá? Normal. Agora toma cuidado, quando nós não temos vogal na frente, aí você mantém o prefixo íntegro. Sublinhar. Nós não temos uma consoante, nós não temos uma vogal. Então você mantém todo o prefixo. Sub, lin, não separa dígrafo, é NH, né? Beleza? Então você mantém todo o prefixo. Porque na frente nós não temos uma vogal, igual no caso acima. Beleza? Prefixo. Vogal na frente faz a separação silábica normal. Prefixo. Consoante na frente mantém o prefixo intacto. Voltando. Beleza, então, pessoal. Você já sabe o que é prefixo. Você já sabe o que é sufixo. Podemos ter os dois Robson. Claro, infelizmente. Isso cai em prova? Não. O que cai em prova é isso aqui. Derivação sucessiva. Primeira coisa que você vai ter que decorar. E a derivação parasintética. É fácil. É
fácil, é fácil, é fácil demais. Fácil demais. É fácil demais. Vamos lá. Ai, Robson, você é muito burro. Você é preguiçoso, é diferente. Vamos lá. Pessoal, ele vai te dar uma palavra e vai te perguntar qual processo de formação é esse. Você vai ver. Ó, infelizmente, eu consigo tirar o in e a palavra com ainda está existindo, tá? Eu tiro o in, vira. A palavra existe ainda? Existe. Infeliz, existe. Tá? Eu tiro os dois. A palavra existe? Existe. Feliz. Então, é uma derivação sucessiva. É independente. Independente. Você pode tirar o prefixo, você pode tirar o sufixo, e ela vai continuar existindo. Beleza, gente? Na parasintética, você lembra de parasita, tá? Parasita. O parasita, na biologia, ele precisa de um corpo hospedeiro. E sem esse corpo hospedeiro, ele não sobrevive. Por exemplo, o Thaleson, nós temos um alienígena que habitou o corpo dele. E se esse alienígena é retirado do Thaleson, fica exatamente ali perto do ânus, tá? Esse alienígena. A cabine de comando, né? A cabine central dele fica ali. Se retira esse alienígena dele, o alienígena morre. Parasita, ele morre. Se é retirado. Então, se o sufixo ou o prefixo eles são retirados, a palavra deixa de existir. Vou te dar um exemplo. Ó, alistar. Nós temos aqui, né, o a, é um prefixo, e, né, se eu tiro aliste, não existe. Não existe. E se eu tiro a listar, não, no sentido de alistar, não existe. Outro exemplo, anoitecer. Esse aqui, gente, tem que fazer exercício, tá? Será que existe? Se eu tirar, será que não existe? Se eu tiro o a, anoitecer, não existe. Não existe. Eu tiro aqui o ser, a noite, não. Existe a com crase noite, ou a noite. É separado. Isso aqui é um artigo. Isso aqui é um artigo com preposição feminina. A mais A. Junto não existe isso aqui, não. Então, se eu tiro o sufixo ser, a palavra deixa de existir. A mesma coisa com parasita. Você tira ele do corpo hospedeiro, você tira ele lá do Alisson, do Thaleson, deixa de existir. Entende? Então, é muito exercício que você tem que fazer para saber se é derivação sucessiva ou derivação parasintética. Vamos lá para a próxima. Está acabando. A derivação regressiva, ou chamada de deverbal. Essa é fácil. A derivação regressiva deverbal é quando uma palavra ela vira um substantivo abstrato, tá? Então, ó, um verbo vira um substantivo abstrato, sempre nessa ordem. Nunca é na ordem contrária. É um verbo e vai virar um substantivo abstrato. O que é substantivo abstrato? Sentimentos, emoções, uma qualidade. Por exemplo, o verbo censurar vira substantivo abstrato censura. Apelar vira apelo. Castigar vira castigo. É sempre nessa ordem. Um verbo virando ali substantivo abstrato. Fechou? Essa derivação imprópria é fácil também, é fácil. Geralmente, o não é um advérbio. Porém,
Eu coloco um artigo antes dele ou não do eu. Se eu coloco... lembra que eu falei substantivo, processo de nominalização? Uma derivação imprópria. A morfologia da palavra não é advérbio. Mas, quando a gente coloca um artigo antes, vira esse não aqui substantivo. Beleza? Por exemplo, o coelho come cenoura. Substantivo comum. Eu vou converter de substantivo comum, vai virar substantivo próprio. Pode ocorrer dentro da mesma classe morfológica, tá? Ó, Daniel Coelho. Agora, esse coelho é um sobrenome, então ele vira de substantivo comum, ele vira um substantivo próprio, sacou? Por exemplo, por quê? Porque geralmente é uma conjunção. Pode ser explicativa, uma conjunção causal. A gente já estudou isso em conjunções. As ruas estão molhadas porque choveu. Lembra? A causa para a rua estar molhada é a chuva. Esse porquê é uma conjunção causal. Quando eu boto um artigo, ele fica assim, inclusive, ó, com um acento no final. Então ele virou um substantivo. Então, morfologicamente, ele é uma conjunção, mas excepcionalmente ele virou um substantivo. Isso é elevação imprópria. Não é próprio dele ser um substantivo, mas virou. Beleza? Fechou, pessoal? Então, essa parada, essas aqui, essas duas aqui, essas quatro, importantíssimo. Vamos lá, vai cair assim. Automutilação. Qual é o processo de palavras? Composição por aglutinação, que a gente vai ver daqui a pouco. Derivação própria. Derivação sucessiva. Derivação parasintética. E aí? Vai ter que ir para esse Paranauê. Beleza, pessoal? Derivação, o quê? Sucessiva, né? Por quê? Você tira o alto, continua existindo mutilação, tá? Bom, beleza? Então não dependeu ali, não é parasintética, beleza? Então isso aí é treino, tá, gente? Não tem jeito não, tá? Vamos agora terminar. Agora eu saio da derivação e eu vou agora para composição. Qual é a diferença, Rob, de composição para derivação? Alguém sabe? A derivação, eu uso um radical. Por exemplo, feliz, feliz. Derivação por su, normal. Ou, felizmente, derivação, ó, prefixação. Felizmente, derivação por sufixo. Beleza? Na composição, eu tenho mais de um radical. Ou seja, na composição, gente, eu pego duas palavras, óbvio, né? Dois radicais, e eu junto neles. Então, olha aqui, ó. Passar mais tempo. Passar tempo, eu formei uma nova palavra. Girar mais sol. E esse S extra aqui? Isso aqui é uma consoante de ligação. A mesma coisa aqui na legalidade. Pego a palavra, o adjetivo legal, sufixo dade, boto uma vogal de ligação, o i, legalidade. As duas palavras, a composição por justa posição, o próprio nome fala. Justa posição. No máximo perde uma letrinha ou outra, mas mantém o radical. Legal, idade. Passar, tempo. Girar, sol. A aglutinação perde o radical. Então aqui, ó, água mais ardente. Água ardente. Você viu que o ardente, essa palavra foi totalmente modificada? Vinho mais acre. Vinagre. Você viu que mudou tudo ali do vinho? O radical do vinho mudou tudo. Né? Qual que é o radical do vinho? Espera aí. Vinho, vinheda. Então, eu já sei que o radical é esse aqui, ó. Você viu que como muda tudo? Embora, você, né?
né? Você, se, VC, né? É voz mercê, planalto, plano mais alto, final, filho de alguém. Até a preposição foi suprimida aqui. E aí tirou que o alguém colocou algo, tirou filho, colocou fi. Então, aglutinar é ali amontoar tudo e nesse processo perde-se um dos radicais. Na justa posição, o próprio nome fala, justa posição. Os radicais, eles são mantidos. Beleza, pessoal? Então, é isso. Ó, só essa parte de ortografia. Ortografia, eu já falei para vocês no início, lá na aula zero. Você vai pegar essas palavras, vai imprimir essa folha. Todo dia, quando você acordar, você vai ler. E quando você for dormir, você vai ler. É assim que estuda ortografia. Não tem outro jeito. Se você não faz isso, você vai errar em muita leitura. Mas como você tem que estudar, não tem tempo para ficar lendo, então você tem que treinar ortografia assim. Imprimir ortografia parte um e ortografia parte 2. E você vai ler antes de acordar uma leitura rápida, dá uns 5 minutos. E antes de dormir, outra leitura rápida. Tá? A mente ela vai funcionar assim, para você saber como que escreve. E outra, você vai pegar na redação e vai jogar essas palavras na redação. É claro que tem que ter nexo, né? A gente tem que ter coerência. Mas pega, ó, hoje eu vou fazer um propósito. De pegar 5 palavras aqui da ortografia parte um e vou pegar aqui, ó, o a, né, seção, e vou pegar o afim e vou jogar na redação, parte 2. 5 da parte 2, 5 da parte um. Eu vou tentar jogar na redação. E aí você nunca mais esquece. Mesma coisa lá em cima, tá, pessoal? Mesma coisa com os advérbios. Eu vou jogar um advérbio. Mesma coisa com conjunção, gente. Mesma coisa. Eu vou jogar uma conjunção de conclusão, uma conjunção de alternância, né? Eu vou jogar uma conjunção temporal. Você pega o conhecimento que você tem e joga. Cara, a banca, seja qualquer banca, ela adora gente que sabe colocar argamassa na redação. O que é argamassa? Conjunção. São os conectivos que ligam as orações. Se você sabe usar ela nas horas certas, dá certinho. Espera aí que eu vou descer.
Vamos lá, pessoal. Na verdade, eu até já finalizei, né? Vamos lá. Pessoal, alguém não entendeu? Tem alguma dúvida? Tá? E aí, depois disso, a gente já está passando. Eu vou falar, depois de homônimas e parônimas, eu acho muito legal. Uso dos porquês. Eu vou falar tudo junto na aula de crase. Tá bom? E depois disso aqui da aula de crase, olha aqui, parte final, sintaxe. Eu só vou dar vou voltar lá em cima para a gente estudar regência, concordância nominal e concordância verbal. Isso é muito importante, principalmente para redação, mas cai em prova na parte objetiva também, tá? Então, muito importante, tem muita gente errando isso na redação, crase também, tá? Então a gente já está quase matando essas questões de redação aí. E depois a gente chega na famosa e última etapa, que é a sintaxe. Uma, duas, 3 páginas apenas. Tem muita coisa aqui, tá bom? Vou dar uma pausa aqui.